Queridos irmãos, queridas irmãs, sob os auspícios do Grupo Sheila de Belo Horizonte, estamos analisando a obra O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Otávio Pedersoli e eu estamos cobrindo nessa segunda temporada a segunda parte do livro sobre filosofia. E nesta oportunidade estamos dentro do tema sentimento, nas questões finais sobre o subtema afeição. E hoje nós vamos começar, Marcelo, da pergunta 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Emmanuel disse o seguinte: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Muita coisa aqui para a gente analisar dessa resposta do Emmanuel, né? Quanto a nós casarmos ou não quando encarnados aqui na Terra. Ele deixa muito claro para nós que no planejamento reencarnatório para os nossos espíritos já está incluída essa possibilidade, esse planejamento. Ou seja, o casamento, muitas vezes, ele vai se tornar consequência daquilo que foi previsto antes do nosso espírito assumir um corpo físico, quando ainda no campo espiritual. Porque através dessas uniões é que nós vamos solucionando as nossas pendências relacionadas à lei do amor, porque muitas vezes deixamos para trás rastros de ódio, de inimizades, de indiferença, de uma série de atritos que nós vivemos no passado, e como registrou Pedro na sua carta, o amor cobre a multidão dos pecados. Então nós precisamos rever as situações, e essa reparação ela vem justamente muitas vezes no campo das uniões matrimoniais. Então muitas vezes nós nos consorciamos com pessoas que foram nossos adversários, ou nossas vítimas, ou nossos algozes, assim como também com pessoas com as quais nós tivemos grandes afinidades. Então, essas resoluções que são tomadas no campo espiritual, antes da reencarnação dos espíritos, como disse Emmanuel, é feita muitas vezes sob orientação de mentores mais elevados. Quando nós, como ele diz aqui, a entidade não possui a educação indispensável para ela manejar as próprias faculdades. Então, os mentores providenciam que essas uniões aconteçam. E essas novas experiências no mundo é que vão proporcionar o nosso progresso, porque é justamente desfazendo esses laços de ódio e construindo novas ligações na base do amor, da amizade, da compreensão, do afeto, é que nós vamos vencer os nossos débitos. Mas ele também cita aqui que muitas vezes o matrimônio faz parte de provas expiatórias, que justamente, sob esse enfoque das nossas reparações, muitas vezes as pessoas estão reclamando do casamento, do companheiro, da companheira. Então esse processo expiatório no casamento, ele é naturalmente desagradável, mas é necessário, muitas vezes, para que o espírito saia vencedor depois que passar por aquela experiência. E ele cita também que pode acontecer a união
para o acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, muitas vezes, o espírito ele se une a outra criatura por uma questão missionária, para ajudar o seu cônjuge, a sua cônjuge, no campo da evolução, no campo das suas regenerações, santificando a união em prol de um bem maior. Aí, Otávio, a questão 180 inquire o seguinte: a indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva, dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Emmanuel começa respondendo o seguinte: a indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Uma advertência aí desde 1940, extremamente atual, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a indiferença no seio familiar ou com os nossos irmãos em humanidade. O oposto do amor não é o ódio, né? O ódio é o amor adoentado. A indiferença, a frieza, a gente passar por alguém na rua e achar que é uma coisa, né? Ou é um lixo, igual muitas vezes a gente anda apressadamente por aí, sem enxergar os invisíveis que passam ombreando conosco. Emmanuel está dizendo aqui que isso é muito perigoso. A indiferença é filha do egoísmo, né? Então a gente se fecha no próprio mundo e começa a ignorar a realidade à nossa volta, as dores, os sentimentos daqueles que podem estar dentro do mesmo teto. Então Emmanuel está deixando claro que isso é um perigo. Mas na segunda parte da resposta ele diz assim: todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza de suas expressões educativas. Então, o que entendemos dessa segunda parte é que, muitas vezes, aqui já não é indiferença, mas pode ser uma postura mais enérgica. Claro que cada caso é um caso, né? É preciso avaliar se estamos passando pelo filtro do Evangelho as nossas atitudes, mas nessa segunda parte, Emmanuel diz que certas posturas, certas atitudes podem se justificar por razões educativas, didáticas. Por exemplo, um pai ou uma mãe que às vezes trata uma situação de um filho com mais austeridade, energia, firmeza, no sentido educativo, e isso não tem nada a ver com indiferença. Dando sequência, Marcelo, foi perguntado a Emmanuel, na questão 181, como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana. A cólera é aquele momento do ódio exacerbado, da irritação, que traz às vezes repercussões terríveis, né? Uma raiva muito intensa. Emmanuel esclarece que a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então ele quer dizer que quando nós entramos no estado de cólera, nós estamos recuando a um primórdio de nossa existência, uma existência anterior, bem lá para trás, não é? Quando nós ainda éramos seres muito primitivos, mais animalescos. Então são momentos realmente de grande desequilíbrio e como ele explica, não resolve o problema evolutivo, ou seja, ficar assim com uma raiva muito intensa, com um ódio muito grande, com esse tipo de vibração, não vai nos ajudar absolutamente em nada.
Então, se nós usamos uma inteligência emocional a nosso favor, nós precisamos naturalmente evitar essa encolerização do nosso espírito, né? E às vezes por questões até muito pequenas. E Emmanuel prossegue dizendo assim: a energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, ou seja, violentos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos, ou seja, vestígios. Então, Emmanuel explica aqui que quando a gente acerena a mente, nós estamos sempre dando possibilidade à edificação dos sentimentos, à solução dos nossos problemas, né? São, como ele diz, os sentimentos purificadores que estão construindo a situação. Mas quando é pelo impulso da cólera, com esses movimentos violentos, então é como se a gente estivesse tomando um tóxico, um veneno, e aquilo fica, não é? A energia ruim, ela se apodera de nós e ela dura um tempo que às vezes até racionalmente nós imaginamos. Eu estou irritado além da conta. A gente deseja não estar assim, mas aquilo já, vamos dizer, se apoderou do nosso sangue, dos nossos nervos, e a gente custa retomar a pulsação normal, a serenar a nossa mente, não é? Então, ele diz que é uma embriaguez na qual a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos vestígios, ou seja, depois que passa, a gente fica com gosto amargo de ter vivenciado aquela situação. E aí, né, se a gente puder recordar o que nós falamos antes sobre a amizade, muitas vezes as amizades se desfazem nesses momentos de cólera, porque as pessoas que são afetadas não perdoam terem que experimentar ou vivenciar momentos que nós ficamos encolerizados, não é? Então é preciso que a gente realmente aprenda a nos vigiarmos bastante a respeito de situações como estas. Aí, Otávio, vem a pergunta 182. O remorso é uma punição? A doutrina espírita tem muito a nos esclarecer sobre isso. Emmanuel vai dizer o seguinte: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então a gente tende a achar que o remorso é algo negativo, né? Bom, melhor seria que a gente não tivesse errado. Mas como ainda é inerente à nossa condição de espíritos imperfeitos, o remorso vai acontecer. Mas o remorso não é uma coisa ruim, conforme ele vai explicar. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso, o remorso é o interstício para a luz. Então, olha que interessante. O remorso é que vai abrir uma fenda, né, uma greta, um espaço para a luz entrar. É como se a nossa consciência, que estava anestesiada pela vaidade, pela autoridade, pelo poder, de repente começa a sair dessa anestesia e começa a despertar. E aí vem esse sentimento de remorso. E é ele que vai abrir a porta para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível. Ou seja, a partir do momento em que começamos a experimentar o remorso, então a nossa consciência começou a perceber que erramos, que falamos algo que não deveríamos ter falado, que fizemos algo equivocado, ou que nos omitimos com palavras ou com atitudes. Então vem o remorso. A partir daí, estamos abrindo campo para a ajuda dos nossos amigos do invisível. E eu achei interessante que Emmanuel colocou a cooperação indireta dos amigos do invisível.
Por que indireta? Porque eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Então vem uma intuição, uma sugestão, né? Um amparo, mas sem agredir a nossa liberdade, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então é muito interessante, porque basta que a gente comece nesse processo de remorso, que a ajuda espiritual já chega para nos amparar, para nos auxiliar. Mas não basta, né, ficar ainda no degrau do remorso. Então é como se a gente tivesse três grandes passos: o remorso, o arrependimento e depois abrirmos campo para o esforço regenerador, né, para repararmos o erro e reconstruirmos os laços. São explicações que a doutrina espírita nos dá e nos aponta, né, um caminho muito seguro para sair desses nossos equívocos. Já na questão 183, Marcelo, foi perguntado para Emmanuel como se interpreta o ciúme no plano espiritual. O ciúme é algo realmente assim complicado para nós, né? Especialmente quando a gente pensa que o ciúme pretende que a gente tenha exclusividade sobre alguma coisa, não é? Ou que a gente tenha medo de perder alguma coisa. Aí vem esse sentimento. Emmanuel explica da seguinte forma: o ciúme propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. A primeira parte da resposta. Então, naturalmente, Emmanuel está aos poucos nos situando na posição de quem sente ciúme ou de quem lida com uma pessoa com ciúme, que o ciúme pode estar no outro, e aí precisa da nossa compreensão. Então, o ciúme, ele inicia dizendo a respeito de situações em que há escândalo e violência. E, normalmente, quando a gente ouve falar sobre esse sentimento, está, às vezes, associado a isso, né? Muitas vezes, uniões são desfeitas quando se trata da união conjugal, ou namoro, né? Noivado. A relação homem e mulher, quando há o ciúme, é muito complicado, mas o ciúme naturalmente não se resume a esse tipo de situação, né, da relação conjugal. Mas, de qualquer forma, ele indica atraso moral e também de estacionamento no egoísmo. A pessoa que deseja a propriedade para si, né? Às vezes a propriedade pode ser a propriedade material mesmo, ou pode ser que aquela relação, aquele amor seja considerado de propriedade do parceiro ou da parceira, né? Considera o namorado, a namorada, o marido, a esposa como sua propriedade. Então aí vai para o campo do egoísmo. Emmanuel explica que para vencer esse tipo de situação vai ter que haver muito esforço, muita oração, muita vigilância, e também piedade para com os que sofrem e erram, porque às vezes é de lá para cá, é da outra pessoa para conosco. Compreender que o ciúme é uma falha, né, um desvio da razão humana que pode acontecer conosco e pode acontecer com as pessoas que nos cercam. Então ele completa dizendo: só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme do coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações,
com largos reflexos nos dias do futuro. Então, muito interessante essa questão ter sido colocada logo após, né, a questão da cólera que nós abordamos anteriormente, porque o ciúme pode levar à cólera, e aí vai haver situações em que poderá gerar processos kármicos terríveis para o futuro, com remorsos, né, profundos, como explicou aí o Otávio, necessidade de reparações terríveis. E não devemos deixar de aventar a possibilidade, que é sempre aberta uma porta quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, às obsessões. Então, muitas vezes nós temos um ciúme, por exemplo, da pessoa amada muito grande, e nesse momento entidades vêm para potencializar esse sentimento em nós e nos tornarmos completamente irracionais. Às vezes a pessoa que convive conosco dá mostras de plena e total fidelidade, amizade para conosco, e nós ficamos enciumados por qualquer motivo. Então isso é um alerta que a gente precisa realmente fazer, né? Para que a gente compreenda que quando Jesus pede para que quando Emmanuel sugere oração e vigilância, citando Jesus, ele está justamente nos aconselhando a criarmos uma proteção em torno de nós, pedindo auxílio à instância superior, porque é realmente um processo muito difícil de ser vencido dentro do nosso coração, mas que precisa ser combatido com a força da fé e a perseverança, porque um dia ele vai embora, o ciúme passa. Só que às vezes também, pode ser, né, uma prova, né, um tempo de expiação na nossa vida, viver esse sentimento que é muito, muito terrível. E aí, Otávio, nós gostaríamos de fazer agora para você a última questão desse episódio, que é a de número 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? É uma pergunta fundamental porque muitos de nós ainda quedamos nessa temática. E é interessante como Emmanuel, em uma resposta, vai resumir todo o livro Vida e Sexo, que o Marcelo e eu também estudamos e gravamos uma temporada a convite do Grupo Sheila. Então, ele vai explicar o seguinte: não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Ele começa deixando claro que as energias sexuais são sagradas, são divinas. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. Então, somos espíritos imortais, como sempre é frisado por Emmanuel, temos o nosso passado espiritual de acertos, mas muitas vezes de erros, tanto que no livro Nosso Lar, por exemplo, só é facultado aos espíritos recordarem 300 anos do passado espiritual. André Luiz acha aquilo ali meio estranho, né? E o benfeitor explica. É porque eles não suportariam ver o que fizeram antes de 300 anos. Então, nosso passado tem equívocos, tem erros, inclusive nessa temática. E se estamos aqui agora praticando disposições antifraternais, muitas vezes são as nossas tendências inferiores do passado se manifestando mais uma vez. É aí que urge o esforço da autoeducação.
porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação dos seus próprios valores. Então, por mais que a gente receba auxílio da espiritualidade e também dos encarnados, Emmanuel fala em autoeducação. Então, não dá para fazer reforma íntima no vizinho. Cada um de nós, no final do dia, é que vai ter que ser o líder da própria autoeducação. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Então, nesse processo de autoeducação, quando às vezes a gente está estacionado, Deus tem que usar os mecanismos da dor. Então, aquele espírito, né, que é muito machão, que é muito autoritário, vivencia, por exemplo, uma impotência no campo da sexualidade, como uma educação divina, né, um agente didático para nos levar a refletir sobre as nossas atitudes, as nossas posturas. E aí continua Emmanuel, examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. Então, aqui Emmanuel fala, e me lembrei de um espírito que, numa reunião mediúnica, disse assim que quase sempre a gente queda em uma das 3 barras: barra de ouro, barra de terra e barra de saia, ou barra de paletó, né? Então, Emmanuel aqui está dizendo, ou é fortuna, né, muito dinheiro, muita riqueza, ou é inteligência, eu sou muito inteligente e abuso de quem é menos inteligente do que eu, ou muito poder humano, ou no campo da sexualidade. Com isso, o benfeitor está praticamente englobando todas as estradas para as nossas quedas, né? E ele grifa aqui a questão dos abusos, né? O problema não é ser rico, o problema é abusar da riqueza. A questão não é ser inteligente, e sim usar a inteligência para oprimir o outro. Então, são sempre talentos que Deus nos empresta para a gente auxiliar, a gente servir, e não abusar, oprimir, né, explorar os outros. E aí ele termina dizendo assim, é por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. De novo, nos lembramos do livro Nosso Lar, quando André Luiz fica, assim, surpreso com os pavilhões que existem na colônia de pessoas desequilibradas no sexo que estavam lá recebendo auxílio, né? E se preparando para futuras reencarnações, provavelmente em condições dolorosas, para reparar e aprender a usufruir melhor neste campo da sexualidade. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Com essa resposta tão profunda, finalizamos aí mais este episódio da nossa série. Muita paz a todos.